bem-vindos aí. Importamos a base de dados e agora nós vamos estar trabalhando algumas funções aqui para estar trabalhando a base de dados, para ir preparar ela, tá? Para treinar a rede, ok? Uma das coisas é trabalhar essa função aqui. Eu copiei ela aqui no código fonte, tá? Que eu estou criando aqui, mas eu também vou colocar, eu vou já no Python Shell, né, na IDLE Shell, e aqui eu já vou mostrar. Então o que que essa função ela é, né? Essa função ela pega essa base de dados, né, que é essa que a gente acabou aqui de importar, né? Atribui todas essas contas aqui, né, todas essas contas que nós vamos fazer aqui, manipulação de dados, a esta base de dados, né, de mesmo nome, ok? Então o que que eu quero? A partir dessa df dados inventário, ou seja, são os dados de inventário, os dados que nós importamos, sort value. Sort value coloque em ordenar, né, ou classificar. No Excel a gente trata isso como classificar. Então, classificar o que? Classificar por fazenda, por talhão, né? Por projeto, por talhão. Né? Aqui está um pouco desconfigurado aqui, mas não tem problema não, né? Ele vai rodar do mesmo jeito. Por parcela, por fila, por cova, por fuste, né? Para cada fuste aqui. E para cada... por quê? Porque isso aqui é o endereço de cada árvore, né? Isso aqui, para quem entende um pouco mais também de informática, é como se fosse o nível da chave primária da linha. Se eu concatenar fazenda, projeto, talhão, parcela, fila, cova, fuste, essa daqui vira uma ID, né? Uma chave de cada registro, de cada linha, ou seja, de cada fuste medido, né? De cada fuste na ciência florestal como se for, imagina, para quem não é da ciência florestal, uma árvore, né? Para cada árvore lá, ok? Aí ascending, né? Se eu colocar ascending aqui é crescente, né? Ou seja, em ordem alfabética de A a Z, né? Vamos dizer assim, e numérica de 1 a N, ok? Ascending, ou seja, crescente, sim, tá? Se não fosse, se você quiser colocar em ordem decrescente, é só colocar false. Né? Você coloca false aqui, ele vai em ordem decrescente. Mas o que nós queremos é ordem crescente. E reset index drop true. O que é esse ponto reset index drop true? É o seguinte, quando você tem aqui uma base de dados, né, você está vendo que você tem aqui, ele colocou o índice, a primeira linha tem índice 0, a segunda linha tem índice 1, a terceira linha tem índice 2, a quarta linha tem índice 3, tá? E como eu vou ordenar novamente essa base de dados, ele me pergunta, você quer manter, que ele vai modificar, né? Por exemplo, esse daqui que está na linha 0 pode virar a linha 10, né? Não sei qual a ordem que ela estava, mas eu ordenei agora, numa nova ordem. Então, como se você ordena, aí os números estariam todos, não estariam em ordem de 1 a n, né? Então, aí essa função ela serve exatamente para isso, para que você coloque novamente de 0 a 1, tá? Para essa nova ordem, para essa nova classificação crescente que você criou aqui. Tá? Então, é para isso que serve essa linha aqui, essa linha de programação. Aí eu vou dar um enter aqui, beleza, né? A base de dados é a mesma, né? Que a gente já estava vendo ali e tudo, só que com a diferença de que ela está ordenada agora de forma diferente do que estava. Tá? Né, você vê aqui que mantém 0, 1, 2, 3, 4. Né? Por quê? Porque a gente refez esse índice. Né? Nós ignoramos o índice anterior e criamos um novo índice de 0 a n para cada registro. Tá? Agora vou criar uma coluna nessa base de dados. Tá? Eu vou pegar isso aqui e vou mostrar para vocês que não tem essa coluna do index. Tá? Ela não, apesar dela ter ali, mas eu quero criar uma coluna
Por quê? Porque caso eu mude essa ordem e coloque novamente aqui Reset Index, né? Mas, então, por que eu vou criar uma coluna com esse novo índice aqui? Né? Por quê? Porque eu quero fazer com que, se eu precisar retornar a chave primária, eu tenho, e se eu fizer novamente esse reset index, eu não vou poder usar mais aquela primeira coluna como chave primária. Né? Mas se eu copiar ela para uma coluna e criar uma coluna e copiar esse index para uma determinada coluna, então vai ser bom para mim, por quê? Porque eu vou poder agora ter colocar reset index novamente, mas eu vou manter a ordem original, tá? Eu vou saber quem era o primeiro, segundo, terceiro, né? Antes de eu modificar isso. Então, eu acho que é interessante, vira e mexe, dependendo do problema, eu acabo criando isso daqui, tá? Indo para ID, para o Python Shell, né? Aqui, então eu vou dar um Enter. E aí vocês vão ver agora que, né, ó, aqui, antes ela não tinha essa coluna, né, okay, né, quando a gente fez isso daqui, né, ela não tinha essa coluna, né, do index, mas agora ela vai ter, né, ponto columns, ponto value. Então tá aqui, agora tem essa coluna. E se eu quiser ver só essa coluna, eu copio isso daqui, ó, colo aqui e vejo só essa coluna. Então você vê que essa coluna, você tem o index, né, o índice dela e desse data frame, e você tem aqui, né, que ele só, ele colou, né, ele colou essa, copiou e colou. Outra forma de você vê-los também é em vez de, em vez de estar entre aqui, você pode simplesmente colocar um ponto aqui, né? Index, e ele vai, né, te mostrar aqui também que ele começa em 0 e ele termina em 54,89, tá? Ele te dá algumas informações que às vezes você precisa, né, recuperar esse range aqui, seja por algum motivo, tá? Eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente vai para a próxima aula.